tua sabedoria, por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Ainda em Marcos, no capítulo 16, versículo 17, está escrito: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Também em Lucas, no capítulo 10, versículos 17 ao 19, a palavra de Deus diz: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas eu lhes disse: eu via a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Ainda em João, no capítulo 3, versículos 16 e 17, está escrito: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ainda em João, no capítulo 12, versículos 31 e 32, está escrito: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ainda em João, capítulo 16, versículo 11, está escrito: do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Romanos capítulo 8, versículo 17, está escrito: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Em Romanos capítulo 16, versículo 20, está escrito: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, está escrito: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, está escrito: porque as armas das nossas milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 6. Está escrito: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, está escrito: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestido-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos.
Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, está escrito: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Tiago, capítulo 4, versículo 7, está escrito: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. 1 João, capítulo 3, versículo 8, está escrito: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João, capítulo 4, versículo 4, está escrito: filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 5, versículo 18 está escrito: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao 12 está escrito: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse capítulo 19, versículos 20 e 21 está escrito: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aquele que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3 está escrito: então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículos 9 e 10 está escrito: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta, como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 está escrito: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago
do fogo. Amém, amados? Então veja que aqui estão algumas indicações que vocês devem proferir quando houver resistência por parte dos demônios. Então, a palavra de Deus deve ser proferida. Veja que Jesus, no deserto, Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, a arma que Jesus usou ali para duelar, para combater Satanás, como sempre é esta arma, já foi designada pelo nosso Deus, é a palavra de Deus. Não precisa inventar, não precisa fazer pirotecnia, não precisa fazer malabarismo, apenas profira a palavra dizendo: está escrito. E Satanás não resiste. Tem que sair, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos pela grande vitória que o Senhor tem nos conferido, pela instrumentalidade da tua palavra, que opera através das nossas vidas. Entendemos que não há poder que possa resistir ao poder da tua palavra. Não há poder humano, não há poder institucional, não há poder religioso, não há poder governamental, não há nenhuma circunstância que possa ir contra a tua palavra, porque a tua palavra, ela determina a tua vontade. Onde a tua palavra é proferida, o Senhor está operando. E muito obrigado, Senhor, por essa custódia que o Senhor depositou em nós, a tua palavra. Diante da tua palavra, cale-se toda a carne, e todo joelho se dobra, nos céus, na terra ou embaixo da terra, pelo poder da tua palavra, de maneira que tudo e todos devem ceder à pressão da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e assim declaramos a vitória sobre todos os que estão nos ouvindo, sobre todos os que participam desse projeto maravilhoso chamado Palavra Poderosa. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém.